Você já sabe, o nosso entrevistado de toda terça, é o delegado da Polícia Civil, Nilson Diniz. Doutor, seja muito bem-vindo ao BDL dessa terça-feira. Você que é presença confirmada aqui no Bom Dia Litoral e sempre conversa com o litoral paranaense sobre as principais ocorrências e sobre também a sua visão, o seu posicionamento como especialista em segurança pública. E há mais ou menos 2 semanas você conversa também com a capital paranaense. O pessoal de Curitiba e região metropolitana nos acompanha também através da NET Claro TV. Doutor, falando sobre principalmente essa operação da Polícia Civil, uma importante operação que aconteceu em várias cidades do estado, ela não foi uma operação exclusiva aqui do litoral, mas é uma importante operação para tirar de circulação essas pessoas que praticam abusos contra crianças, né? Bom dia. Bom dia, Pierre. Ontem, inclusive, foi aprovado na Câmara um projeto de lei que cria o Maio Laranja, né? Que é o mês de conscientização, de prevenção aos abusos e exploração sexual de criança e adolescente. É muito importante realmente essa ação da Polícia Civil, porque é um crime que todos nós sabemos que ocorre na clandestinidade, ocorre normalmente no interior da própria residência, então é de difícil conhecimento pelas autoridades policiais. Por isso que esse é um trabalho bastante complexo, envolve crianças, né, adolescentes que demandam uma atenção especial, principalmente dos órgãos públicos. E é um recado, principalmente para essas pessoas que se aventuram na prática desse tipo de crime tão repugnante, que a Polícia Civil está de olho, está dando atenção e vai responsabilizar quem praticar. Por falar também em um crime que também tem chamado muita atenção aqui no litoral paranaense, parece também que no litoral de Santa Catarina, um homem ele está sendo procurado por matar homossexuais. Ele teria se relacionado com essas pessoas, ele faz toda uma preocupação em se atrair pelas pessoas, em fazer as pessoas ficarem atraídas por ele e depois mata esses homossexuais. A Polícia Civil já, inclusive, divulgou a foto dessa pessoa e ele é procurado aqui no litoral paranaense e também em Santa Catarina, né? Exatamente, PR. Eu não conheço as particularidades da investigação, né? Isso não é uma investigação aqui de Paranaguá, inclusive não há notícia de nenhum fato praticado por esse indivíduo aqui ainda, mas chama atenção porque, segundo a notícia veiculada até pela própria Polícia Civil, ele estaria atuando tanto no estado do Paraná quanto em Santa Catarina por meio de aplicativos, atraindo determinada fatia da nossa população, acabando seduzindo essas pessoas e culminando com os homicídios. Mas então demanda realmente muito cuidado, principalmente para quem utiliza essas ferramentas, esses aplicativos, e para que não se aproxime de ninguém que não tenha conhecimento, que não conheça de fato e não exponha a sua vida, né? Isso é o mais importante. Diana, a gente tem imagens do cara que é acusado de... Tem imagens... Ah, tá aqui atrás, ó. Então é o José Tiago Corrêa Soroca, denuncie pelos telefones 197, também tem o 0800 ali. Então a foto dele, a imagem dele, se alguém reconhece esse homem, ele é procurado por latrocínios, né? Ele então é acusado pela Polícia Civil de seduzir gays e depois matar esses gays e levar pertence dessas pessoas. Então, se você tem alguma informação, não hesite, ajude a Polícia Civil a encontrar esse homem suspeito de latrocínio aqui na cidade, no litoral paranaense e também no litoral de Santa Catarina. Doutor, eu quero falar agora sobre um assunto que chocou muito a sociedade aqui do litoral do estado, que foi a tentativa de homicídio do doutor Ricardo Miroski. Como estão as investigações? Essa tentativa de homicídio, ela aconteceu no final de abril. A Polícia Civil segue no caso? Segue aquilo que eu falo sempre. A investigação de homicídio, ela é complexa, tá? Ela não é uma investigação simples, precisam de muitos elementos para que a Polícia Civil aponte com convicção um suspeito. Em relação a esse caso específico, amanhã vai ser a primeira oportunidade que vamos ter de ouvir a vítima. Isso é muito importante, porque a vítima ela se encontrava no local, ela que teve o contato mais próximo com os suspeitos, com os executores. Então, só agora vamos poder ver, inclusive até mesmo por causa do seu estado de saúde, né? Ele passou um tempo se recuperando e ontem agendamos com seu advogado, amanhã ele estará sendo ouvido na delegacia de polícia. Outras questões orbitam esse homicídio, mas a Polícia Civil está dando uma atenção especial não só a esse homicídio, como a todos os homicídios que ocorreram no nosso município nesse ano de 2021.
Por falar em tentativa de homicídio, aconteceu uma tentativa de homicídio na Ilha dos Valadares, o maior bairro aqui da cidade de Paranaguá. Para quem não é da região, a Ilha dos Valadares tem uma população ali estimada em 30 mil habitantes, em mais de 30 mil habitantes. Aconteceu uma tentativa de homicídio que chamou muita atenção e que pode ter envolvimento com a guerra de facções criminosas aqui na cidade de Paranaguá, né? Sim, Pierre, todos nós sabemos, a Ilha dos Valadares hoje é uma região em que há, de fato, uma organização criminosa que impera. É uma área que possibilita o domínio dessa organização porque não tem muitas entradas e saídas, e nós sabemos que os homicídios, normalmente em área de atuação de organização criminosa, eles são comandados pelo grupo. Estamos apurando se nesse caso essa tentativa de homicídio segue essa linha, mas é muito provável que sim, porque todos nós sabemos que os homicídios em áreas de organização criminosa só acontecem se tiver ordem dos integrantes da organização de nível superior. Você acredita, inclusive, doutor, que é possível que outros crimes dessa mesma natureza aconteçam, não só na Ilha dos Valadares, mas em outros locais, como resposta a esse homicídio? Essa tentativa de homicídio? Sim. Pode ser, como a gente sabe, né, é notório que a gente vive hoje uma disputa de organizações criminosas pelo domínio do território no nosso município, é possível que seja uma retaliação ou que haja posteriormente uma retaliação. Mas um fato que eu trago, que também me trouxe bastante perplexidade, né, me deixou realmente desacreditado, foi que o suspeito dessa tentativa de homicídio é muito conhecido, não vou mencionar o nome dele, obviamente, porque ainda tem uma investigação em andamento, mas ele é conhecido no meio policial. Ele, inclusive, foi preso por nós por homicídio e ele, recentemente, ele acabou recebendo o benefício da sua liberdade. E logo após ele volta a praticar crime. Então, quando as pessoas dizem isso é um problema de segurança pública, os homicídios estão eclodindo na nossa cidade, não é só de segurança pública. A gente tem que analisar essa problemática de uma forma macro. A gente tem que olhar para a nossa legislação, que hoje permite brechas para que essas pessoas respondam em liberdade. Nós temos que olhar para o nosso sistema prisional, que hoje não ressocializa ninguém. Quem entra lá sai pior. Então, existem muitos problemas que acabam acarretando essa onda de criminalidade que o nosso país está vivendo. Em 2015, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa acusada de envolvimento com o tráfico. E aí, na oportunidade, a pessoa disse assim: eu vou ficar na prisão e vou sair como se eu estivesse numa universidade, vou aprender mais, vou voltar às ruas e vou continuar praticando o crime. O senhor acredita que a forma como o sistema prisional ele é concebido hoje, ele acaba exatamente funcionando para que muitos, não todo mundo, é claro, vários são presos e têm a oportunidade de sair e seguir a sua vida de bem. Mas muitos acabam se especializando em alguns crimes e voltam a atuar. Essas pessoas até enxergam como uma possibilidade de melhorar na prática do crime? O grande problema, Pierre, é que hoje o sistema não ressocializa. E hoje nós ainda temos uma superlotação carcerária. Embora tenha diminuído durante a pandemia essa superlotação, o nosso sistema prisional ainda está lotado, sobrecarregado. O grande problema é você pegar pessoas com periculosidade pequena, baixa, ínfima, e colocar junto com integrantes de organizações criminosas nesse sistema prisional. Essas pessoas acabam sendo cooptadas por esse grupo criminoso e, às vezes, um autor de furto sai um traficante de drogas. Esse é o grande problema, essa mesclagem, né, de níveis diferentes de periculosidade. Aí a gente acaba realmente criando ali dentro do sistema prisional uma indústria, uma confecção de novos criminosos. Esse é um problema que tem que realmente ser combatido. Não adianta hoje eu tentar reprimir um furto simples com uma prisão, isso realmente eu concordo, e acabar piorando a situação desse autor de furto, transformando num traficante. Agora, doutor, como mudar esse cenário? Isso é uma discussão muito complexa que já é discutida há anos. Realmente, hoje, você deve prender quem realmente demanda o encarceramento. Como eu te falei, você acaba prendendo um autor de furto, enquanto você coloca no mesmo local um integrante de uma organização criminosa com ramificações internacionais. Obviamente, isso vai potencializar o nível de periculosidade desse autor de furto. Isso tem que melhorar realmente, primeiro, melhorar o nosso sistema prisional, que hoje, para mim, é falido, né? Se você não ressocializa, aquilo ali passa a ser um ponto de triagem. Entra, sai criminoso, entra de novo, sai criminoso e nada acontece.
Uma das finalidades realmente dessa responsabilização da prisão, da captura, é a ressocialização, é tirar esse indivíduo depois do sistema prisional melhor, para que ele seja reinserido na nossa sociedade. Agora, se esse indivíduo usa aquele sistema prisional apenas como passagem, entra, sai ainda pior, para que serve esse sistema prisional? Né? Então a gente tem que olhar hoje realmente para essas questões carcerárias de uma forma diferente, para depois a gente criticar a segurança pública, que na verdade, eu vou ser sincero, como operador do direito, como político, como delegado de polícia, a nossa segurança pública faz muito com o pouco que tem. O nosso problema hoje não são os órgãos policiais. Então, tem que se pensar em uma mudança drástica na Constituição, lá de cima, na forma como o preso é tratado no sistema prisional. Então, tem que mudar toda a estrutura para depois discutir a polícia. Inclusive a cultura da sociedade. Hoje você pode perguntar para qualquer empresário quem é que vai absorver na sua empresa um ex-detento. Se o mercado não absorve um ex-detento, o que você vai falar para esse ex-detento? Como é que ele vai se socializar de novo? Como é que ele vai... Se ele não vai conseguir emprego, ele vai voltar para a delinquência. Isso é básico. Tem algumas pessoas, Pierre, que são inclinadas à prática de crime. Elas praticam crime, não adianta. Elas podem ter todas as oportunidades que elas vão continuar praticando crimes. Agora, tem pessoas que não. Por exemplo, o autor daquele furto entrou no sistema prisional, saiu. As empresas não absorvem ele. Ele não consegue arranjar um emprego. Esse cara vai fazer o que da vida? É isso que a gente tem que pensar, a gente tem que olhar com uma forma mais crítica. Não estou dizendo que todo mundo que entra no sistema prisional, essa pessoa pode ser recebida no mercado de trabalho porque ela realmente se ressocializou. Não. Tem pessoas que são inclinadas à delinquência, mas tem pessoas que não são. Doutor, esse é um assunto muito bacana, um assunto muito importante. Eu tenho certeza que a população de casa está acompanhando. E aí eu já faço o convite para a semana que vem a gente continuar debatendo esse assunto, para a gente poder discutir ainda mais, porque de fato esse debate ele pode ajudar muito e ele esclarece bastante a sociedade em vários setores, principalmente do sistema prisional, porque infelizmente o senso comum ele manda o seguinte: vamos criticar, a polícia está errada, a polícia não está trabalhando, a justiça é cega, a justiça não é cega. Então vamos criticar. E não é bem assim. Tem todo um problema estrutural que a gente precisa discutir, que a gente precisa trazer à tona para poder buscar soluções. Muitíssimo obrigado. Semana que vem, então, a gente continua esse papo. Estaremos aí, Pierre. Muitíssimo obrigado, então. Conversei com o delegado da Polícia Civil, Nilson Diniz.